Gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eu vou parar por aqui a minha oração e que o Espírito Santo de Deus faça que a sua mente se abra hoje para as entrelinhas da palavra de Deus. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Eu não poderia deixar de fazer a exegese da palavra do Senhor, porque acontece muito nessa historicidade de confusão com a viúva de Sarepta. A viúva bem contextualizada pelo pastor André, que fala da época do profeta Elias. Nessa época, nesse contexto que está lá em 1 Reis, no capítulo 17, fala também de uma viúva de Sarepta. Mas o diferencial desta viúva, porque Elias passou um período de dificuldade em que havia muita fome por conta da escassez, não havia chuva sobre a face da terra. Esse texto que foi escolhido como ministração desta campanha não é a viúva de Sarepta. Aqui não fala de qual cidade esta viúva ela pertencia, mas fala que ela era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Elias, ele possuía uma escola de profeta. E quando Elias subiu em ascensão aos céus, antes dele subir, ele perguntou para Eliseu: Eliseu, o que é que você quer que eu faça por você? Aí Eliseu, com toda a ousadia do Espírito Santo, virou para Elias e disse: Elias, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Aleluia. E aí Elias disse: se tu me ver subir, você vai receber essa unção, você vai pegar dessa capa. Porém, Eliseu ficou constantemente na posição. Às vezes, para nós recebermos a graça, a unção de Deus, nós temos que permanecer na posição, nós temos que permanecer no chamado que Deus tem nos trazido. Isso não é fácil, irmão, não é fácil. E aí, Eliseu permaneceu. Elias subiu em um redemoinho e o Senhor entregou para Eliseu uma porção dobrada. E Eliseu deu continuidade nesse ministério de auxílio aos profetas. Esses profetas, havia várias cidades em Jerusalém que havia essas escolas, mas porém não é mencionado em qual cidade participava o esposo desta, aleluia, mulher que é mencionada aqui no capítulo 4 do livro de Eliseu. Aqui fala da história do verso 1 até o verso 7, que essa mulher, ela tinha um esposo. Esse esposo, ele era conhecido pelo profeta Eliseu. Eliseu conhecia porque esse esposo fazia parte dessa escola de profeta que Eliseu assumiu após Elias subir em ascensão aos céus. A historicidade fala que Obadias é que era o esposo desta mulher, pelo fato de Obadias, lá no capítulo 18 do livro de 1 Reis, fazer parte também desta fome que havia sobre a terra. Mas não é mencionado aqui nesses versículos quem realmente era o esposo dessa mulher. Mas, porém, pelos estudos seculares, dentre os quais não estão prescritos na palavra de Deus, dizia que Obadias era um desses profetas. Mas o que aconteceu? Ela foi então em busca de ajuda. Então, irmãos, quando nós passamos por dificuldade, a dificuldade dessa mulher era grande. Apesar dela ter perdido seu esposo, ela então não sabia o que fazer. O marido dela possuía uma dívida e os credores foram até a casa dessa mulher, ameaçando ela de pegar os seus filhos caso ela não pagasse essa dívida. E ela não teve nada do que fazer a não ser ir atrás do homem de Deus. Então é necessário, às vezes, irmãos, nós buscar ajuda na fonte.
nós buscar ajuda na onde verdadeiramente nós sabemos que Deus está operando. E ela não foi diferente, ela foi até Eliseu. E quando ela chegou a Eliseu, contou para ela o fato, mencionou para Eliseu, dizendo: olha, o senhor conhecia o meu marido, o senhor sabia que ele temia Deus, o senhor sabia que, aleluia, em outras palavras, ele era fiel. E Eliseu então entrou dentro da casa desta mulher e perguntou para ela o que ela tinha. Ela ficou assim muito assustada, preocupada, porque ela estava passando tanta dificuldade, estava devendo tanto, não possuía nada na sua casa. E Eliseu pela segunda vez pergunta a ela: o que você tem aqui na sua casa? E ela olhava para um lado, para o outro, não tinha nada de valor que pudesse então ajudar a Eliseu no milagre. Mas essa mulher não sabia que o Deus de Eliseu, o Deus que Eliseu estava ministrando, é o Deus que tem poder de fazer milagre, irmão, no sobrenatural, aonde não tem situação favorável, é onde as pessoas não imaginam, onde se acaba a solução, aleluia, humana, onde não tem mais jeito. E ela ficou pensando, e creio eu que Deus iluminou a mente dela para virar para Eliseu e dizer assim: olha, eu não tenho nada, que é apenas uma pequena vasilha com um pouco de azeite. Então o diferencial do capítulo 17 do livro de 1 Reis, em que a viúva de Sarepta, na época do profeta Elias, a multiplicação foi do azeite e da farinha. E em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 7, fala dessa mulher que provavelmente era esposa de Obadias, que estava pertencendo à escola dos profetas. E ela então fez um pedido a Eliseu. Eliseu perguntou a ela o que ela tinha. Ela não possuía nada, mas porém o Espírito de Deus iluminou a mente dela e ela disse: olha, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite aqui na minha casa. Eu quero que você pega desse azeite agora e você vai reúne todas as vasilhas que você puder reunir. E você vai despejar desse azeite nessas vasilhas. E na medida que elas forem enchendo, você vai separando elas. Você vai pegando mais vasilhas e vai separando, e vai separando. E quando todas elas estiverem cheias, você vai paga os seus credores e você vai viver do resto desse azeite. Irmão, eu acredito que quando essa mulher olhou dentro da vasilha e viu somente o restinho de azeite que ela tinha, ela pensou na mente: meu Deus, além de eu ter perdido o meu marido, além de eu ter sido ameaçada, além dos meus filhos estar sendo, aleluia, levado como escravo, o profeta vai vir para mim e diz isso, e eu só tenho esse bocadinho de azeite aqui dentro dessa vasilha. Mas o que aconteceu para o milagre se concretizar? Ela creu na palavra do profeta, ela acreditou na profecia, aleluias. Eu estou aqui parafraseando, de repente o profeta foi embora, ele só deliberou a palavra profética, aleluia, aleluia. Quem convive, irmão, com a unção, a graça de Deus, não precisa ficar fazendo estandalhaço, não precisa ficar conversando com o demônio, não precisa ficar fazendo gracinha, não. O profeta Eliseu só deliberou a palavra profética: você vai, enche as vazias, paga a sua dívida e vivei do resto. E o profeta foi embora, e aleluia, e essa mulher ficou com aquele pouquinho de azeite na vasilha, mas creio eu que a fé entrou no coração dela, assim como eu quero que essa fé entre dentro do teu coração agora, para você tomar posse do teu milagre, assim como eu vou tomar posse do meu milagre, aleluia. A Bíblia diz que ela virou para os seus filhos e disse: vai atrás de vasilha, vai atrás de vasilha. Mas mãe, não tem nada de azeite aqui, para que nós ir atrás de vasilha? Menino, obedece, menino, vai atrás de vasilha, vai atrás de vasilha. E foi trazendo vasilha, mãe, foi trazendo vasilha. Mas eu quero chamar a atenção aqui do primeiro ato do milagre, porque o primeiro ato do milagre, sabe o que é, irmão? É nós sair do natural para ir para o sobrenatural de Deus. É mergulhar mais profundo no oceano do Espírito. Eu imagino aquela mulher com uma vasilha bem grande, irmão Cristiano, e só um pouquinho de azeite.
E ali, irmão, ela começou a derramar, aleluia. Era praticamente impossível, irmã Dilson, mas ela creu. E foi derramando, irmão, e foi derramando, e foi derramando. E quando ela acabou de virar, irmão, a vasilha toda, penso eu que ela disse, agora acaba. E os filhos agora, o que nós vamos fazer? E o azeite foi derramando, e foi derramando, e foi derramando, e foi derramando, e foi derramando, aleluia. E encheu a primeira vasilha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, aleluia. Quando de repente não tinha mais vasilha para encher. O que eu quero dizer? Para que a unção de Deus se manifeste, aleluia, no meio do seu povo. É necessário que se levante vasos. É necessário que se levante vasos de Deus. Aleluia. Para o milagre acontecer, irmão, foi necessário reunir vários vasos. E se tem algo que é difícil hoje é reunir vasos, irmão. E pegou um vaso destampado e foi derramando, e foi derramando, e foi derramando. E foi derramando azeite. De repente o vaso começou, aleluia, a se encher. E foi se enchendo, e foi se enchendo. Se fosse no dia de hoje, com a presença do Espírito Santo, o vaso que fosse se enchendo da presença do Senhor, esquecia os problemas que para trás ficaram e prosseguia para o alvo que é Cristo Jesus, e começava a glorificar o Senhor, porque somente vaso que está transbordando é que consegue glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. E foi enchendo o primeiro vaso, e foi enchendo o segundo vaso, e foi enchendo o terceiro vaso, e foi enchendo o quarto, o quinto, o sexto. De repente, todos os vasos estavam cheios. Todos os vasos estavam cheios, aleluia. Sabe o que significa isso? Deus não faz distinção do seu povo. Você é vaso. Não adianta você dizer que você é pequenino. Não adianta você dizer que não tem sabedoria. Foi trazida ali até diante daquela mulher. Vaso pequeno, vaso grande, vaso inchado, vaso fino. Foi trazendo todo tipo de vaso. Mas para ser derramado o azeite, o vaso tinha que estar destampado. O que significa isso? É querer receber da graça de Deus, é querer receber da unção do Espírito Santo, é querer receber, aleluia, o que Deus tem para oferecer para você, aleluia. Se você é vaso agora, dê atenção para a palavra profética. Hoje quem te fala essa palavra profética não é Elias, não. Aleluia, é a palavra de Deus. É o Deus de Elias. É o Deus de Elias. Aleluia. Deus quer te exaltar diante os seus inimigos. Deus quer te exaltar diante os seus opositores. Deus quer te exaltar diante daqueles que te humilham. Deus quer te exaltar diante daqueles que te perseguem. Deus quer te exaltar diante daqueles que se levantam contra o teu ministério. Basta apenas você destampar o seu vaso e receber da unção do Espírito Santo de Deus. Recebe a unção agora, Jesus. Eu fecho essa palavra agora. Se tiver um crente aqui que recebeu essa palavra hoje, Senhor, a minha missão está cumprida, Jesus. Recebe o teu milagre aí agora. Recebe, aleluia. Essa mulher recebeu o milagre dela. Essa mulher pagou a dívida dela. Essa mulher teve recurso para poder viver. Essa mulher, ela foi exaltada diante dos seus inimigos. Recebe aí agora milagre. Recebe aí a providência. Recebe aí agora a provisão. Recebe aí agora a bênção. Recebe aí agora, recebe na tua vida, aleluia. Eu profetizo pela autoridade do nome de Jesus, no nome dos profetas, no Deus de Eliseu, no Deus, aleluia, que profetizou sobre a vida dessa mulher. Toma posse do teu milagre agora em nome de Jesus.